O texto da questão diz o seguinte: de um telhado caem gotas de chuva separadas por intervalos de tempos iguais entre si. No instante em que a quinta gota se desprende, a primeira toca o solo. Qual a distância que separa as duas últimas gotas consecutivas nesse instante? Se a altura do telhado é de 16 metros. Não considere a resistência do ar e adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Essa questão é fantástica, bastante interessante, e eu vou explicar para você como é que a gente resolve essa questão de uma maneira bem simples, só levando em consideração o que Galileu Galilei descobriu a respeito do movimento de queda dos corpos, aí no caso, a gota de água, tá? Muito bem, eu já fiz um desenhozinho, vou colocar aqui para vocês, e aí nós vamos trabalhar. Então aí, eu desenhei uma casinha bastante rústica, né? Feinha, por sinal, mas ela vai nos ajudar a entender o que está acontecendo. Bom, primeira coisa que a gente precisa levar em consideração é que as gotas de chuva caem sob ação exclusiva do campo gravitacional terrestre, que próximo à sua superfície é constante e igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. No telhado aqui existe uma goteira, é lógico que está chovendo lá fora, e aí o que acontece? Gotas de chuvas caem separadas por intervalos de tempos iguais. Olha só, de um telhado caem gotas de chuva separadas por intervalos de tempos iguais entre si. No instante em que a quinta gota se desprende, a primeira toca o solo. E aí ele quer saber, então, qual é a distância que separa as duas últimas gotas. Está lá a pergunta. Qual a distância que separa as duas últimas gotas consecutivas, tá? Muito bem. Galileu Galilei descobriu que corpos abandonados próximos à superfície da Terra caem sob a ação do campo gravitacional terrestre, caem com aceleração igual. Isso não depende da massa dos corpos. Tá? E aí ele descobriu que a altura de queda é diretamente proporcional ao quadrado do tempo. Então a gente vai ter isso daqui. A altura de queda é diretamente proporcional ao quadrado do tempo. Tá? Se você for usar, por exemplo, a função horária do movimento uniformemente variado, que é o que vale nesse caso, você vai ter H é igual a H inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então, você vai ter ΔH igual a V inicial vezes o tempo, mais a gravidade vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. Como a gota de chuva parte com velocidade inicial igual a zero, então, olha aí, a variação da altura é gravidade vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. É isso que nós temos aí, tá vendo? A altura é diretamente proporcional ao quadrado do tempo, tendo em vista que a gravidade e o 2 são constantes. Tá? Então, eu posso escrever isso daqui ó, como sendo ΔH igual a K vezes T ao quadrado. Quem é K? K é a constante que representa G sobre 2. Tá? Só uma forma diferente para mostrar para você que a altura é diretamente proporcional ao intervalo de tempo. Bom, o intervalo de tempo ao quadrado. Agora, quando isso acontece, as alturas em intervalos de tempos iguais são diretamente proporcionais à sequência de números ímpares. Eu tenho como demonstrar isso para você, aliás, isso está demonstrado na aula teórica, que está disponível na playlist aí também. Tem como demonstrar isso para você se a gente escrever uma tabelinha bem bonitinha aqui, atribuindo valores para o tempo, e você vai ver. Tá? Que a altura é diretamente proporcional ao quadrado do tempo, vai naturalmente nos levar à situação em que as alturas
são diretamente proporcionais à sequência de números ímpares. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se você chamar essa primeira distância de x, essa segunda distância vai ser 3x, essa segunda distância vai ser 5x, e essa segunda distância vai ser 7x. E isso se o intervalo de tempo que separa as gotas, se esses intervalos de tempos forem iguais. Então, daqui para cá você vai ter um intervalo de tempo, aqui também e aqui também. Se forem iguais do jeito que ele falou, separadas por intervalos de tempos iguais, então eu posso fazer isso daqui. Isso daqui é o que Galileu, que a gente chama de proporção galileana. E é uma consequência do fato de que as distâncias são diretamente proporcional ao quadrado do tempo. São diretamente proporcionais ao quadrado do tempo. Então, nesse caso do telhado aí, o que a gente tem? Que a altura total do telhado, a altura H, o problema disse para mim que essa altura H é igual a 16 metros. Está lá no texto da questão, ó. Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer que H é igual a 3, perdão, vamos fazer bonitinho. É igual a x mais 3x mais 5x mais 7x. Então, H vai ser igual a x mais 3x, 4x, 4x mais 5x, 9x, mais 7x, 16x. Só que a altura H é de 16 metros, então você vai ficar com 16 igual a 16x. Então, x é igual a 1 metro. Então, o que acontece? No primeiro intervalo de tempo aqui em cima, ele percorreu 1 metro, depois 3 metros, depois 5 metros, vamos colocar assim, e depois 7 metros. Olha só que interessante. Aí o problema pergunta para a gente, qual a distância que separa as duas últimas gotas? Quais são as duas últimas gotas? São essas duas aqui, ó. Tá vendo? A distância que separa as duas é de 1 metro. Tá vendo? E aí, cuidado para você não errar e achar que as duas últimas são essas. Por que não são essas? Então, porque essa aqui foi a primeira. O problema disse, no instante em que a primeira toca o solo, a quinta se desprende do telhado. Então, as duas últimas são essas, a quarta e a quinta gota, a distância que separa de 1 metro. Tá vendo que questão fantástica? E eu queria que você observasse que, sabendo fazer dessa forma, eu economizei um cálculo expressivo, tá? E não usei o valor de G. Eu simplesmente apliquei o que Galileu Galilei nos ensinou, tá? Então, a resposta é essa daqui. E aí nós temos, então, o gabarito, letra A. Uma questão de proporção galileana, tá? Estou trazendo para vocês aqui. Show de bola. Valeu!